escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi, turminha! Como vocês estão? Tudo bem por aí? Vamos continuar a nossa revista Mais Que Vencedores, pessoal? Está muito bacana essa sequência, né? Hoje nós vamos falar sobre a nossa lição número 9. Bom, mas antes de tudo, da tia falar o título e tudo, vamos começar com a nossa oração. Então vamos lá. Senhor Deus, te agradecemos pela vida, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de continuar estudando a sua palavra dessa maneira, mesmo não estando todos presentes fisicamente ainda na igreja, Senhor. Que o Senhor possa propagar através desses vídeos a sua palavra para mais e mais pessoas, para que elas possam te conhecer verdadeiramente. Senhor, obrigada, porque o Senhor é o nosso verdadeiro Deus e o Senhor nos mandou um Consolador, que é o Deus Espírito Santo, para agir em nós, para habitar em nós, para que sejamos reconhecidos como filhos de Deus. Muito obrigada, te agradecemos e pedimos desde já perdão pelos nossos pecados, Senhor, e ajude-nos a entender essa lição. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente. Então hoje o nosso texto bíblico, ele está baseado em João, capítulo 16, do versículo de 8 a 14, e também no livro de Atos 2. Nós vamos começar falando sobre João 16, de 8 a 14, tá bom? Nós vamos começar com o primeiro trecho. A nossa lição número 9 de hoje, gente, ela vai falar sobre Deus, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, tá bom? Vocês se lembram que a tia na primeira aula falou sobre a Trindade Divina, que era Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo? Lembra que a tia mostrou um triângulo para vocês? Então, hoje nós vamos falar do Deus Espírito Santo. Gente, por que nós vamos falar especificamente uma lição sobre o Deus Espírito Santo? Simplesmente, gente, porque ele é Deus. Ele é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são o nosso Deus, é um único Deus, tá bom? Mas nós vamos conhecer as funções que ele exerce na nossa vida. Então vamos lá, vamos começar com a leitura de João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele está falando aqui, gente, sobre as funções do Espírito Santo. Então, essa introdução nos leva a saber que, antes de Jesus morrer, ele prometeu que enviaria um Consolador. Olha isso, gente. O Espírito Santo, que é esse Consolador que Deus enviaria, ele é aquele que nos conforta, que nos consola, que nos dá força, porque no nosso dia a dia nós enfrentamos muitas batalhas, passamos por momentos ruins. E como que Deus nos ajuda a suportar tudo isso? Quando nós oramos e pedimos a Ele, Ele nos envia o seu Espírito Santo para preencher o nosso coração e nos trazer o consolo. O Espírito Santo, gente, ele testemunha,
Ele fala conosco, Ele nos ensina, Ele nos santifica, é Ele que nos regenera, é Ele que transforma as nossas vidas uma vez que passa a habitar em nós. Enfim, olha quantas funções do Deus Espírito Santo agindo na nossa vida. A tia vai dar um exemplo muito prático. Vocês se lembram? Hoje ainda a gente usa carta, mas muito menos, né? Antigamente, o meio de correspondência eram as cartas e tinha um selo que a gente comprava no correio, colava, colocava na caixinha do correio e ela ia para um amigo, para um parente distante. Não tinha WhatsApp, não tinha alguma outra forma mais rápida de comunicação sem ser o telefone. Então, a gente usava muito as correspondências, né? Esse selo, gente, não é tão assim do dia a dia de vocês, mas vocês não sabem, não dava para tirar. Aquela cola era tão colada, mas tão colada, e ela identificava, né, aquela carta para um dia, para o destino dela. Então, vocês imaginam, não dava para tirar não, colar rasgaria até a carta. E assim o Espírito Santo funciona em nossa vida. Quando nós recebemos a Deus como nosso Salvador e o aceitamos para morar em nosso coração, nós recebemos esse selo. Ele funciona como selo, é a marca registrada que nós temos para sermos chamados verdadeiramente filhos de Deus, porque Ele passou a habitar em nós. Não tem como tirar, graças a Deus, né, gente? Bom, e mais uma vez, né? Por que estamos estudando então sobre o Espírito Santo? Porque além de conhecer tudo o que Ele faz por nós, lembrar que Ele é um único Deus, é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é o nosso Deus. Então nós continuamos estudando sobre o nosso Deus, tá bom? Bom, o Espírito Santo, gente, ele sempre existiu, então, sendo Deus, né? Ele participou da criação do homem, ele estava lá, toda a Trindade participou da criação do homem. Antes de Jesus vir ao mundo, o Espírito Santo já era visto e agia no Antigo Testamento. Ele falava com algumas pessoas em diversas ocasiões. Ele agia nas pessoas, capacitando, dando habilidades, conhecimento e inteligência também. Quando Jesus foi batizado, mais um exemplo da atuação do Espírito Santo foi que Deus mandou uma pomba do céu, quando Jesus estava sendo batizado, que simbolizava a presença do Deus Espírito Santo ali naquele momento do batizado de Jesus, o Filho, de Deus o Filho, né? E mais tarde, ele prometeu ainda que então mandaria o nosso Deus Espírito Santo Consolador para nos consolar, para consolar toda a humanidade após a sua morte também. E, gente, agora entra a nossa parte de Atos, porque depois que Jesus voltou para o céu e os seus discípulos estavam reunidos em Jerusalém, olha a maneira como ele enviou o Deus Espírito Santo nesse dia maravilhoso que foi o dia de Pentecostes. Vamos ler em Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Uma língua de fogo pousou sobre cada um deles. E todos eles ficaram cheios, enchidos do Espírito Santo e passaram a falar línguas, falaram em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, olha que maravilhoso, gente. 50 dias após a morte de Jesus, nesse dia que foi chamado então de Pentecostes, que Deus mandou essa língua de fogo, que era o Espírito Santo, que pousou sobre cada uma dessas pessoas, dos seus discípulos que estavam reunidos, eles ficaram cheios do Espírito e saíram para as ruas para falar de Jesus. E as pessoas, os discípulos eram da Galileia, mas as pessoas que estavam ao redor, nem todas eram da Galileia e não falavam a mesma língua. Cada pessoa ali tinha uma nacionalidade diferente. Então, imaginem, tinha gente, por exemplo, dos Estados Unidos, gente como se fosse do Japão,
né? E ali, com aquela língua de fogo do Espírito Santo, foi que Deus pôde fazer com que os discípulos falassem sobre Deus e as suas maravilhas e as pessoas entendiam na sua própria língua. Então, mesmo que a pessoa não falasse inglês, a pessoa que entendia inglês entendia o que aquela pessoa estava dizendo. Deu para entender? Então, foi o dom da língua que as pessoas ali, os discípulos, foram capacitados em falar em outras línguas, e as pessoas, mesmo sem ser da mesma cidade, entendiam. Mesmo em chinês, eles entendiam o que eles estavam falando. Olha que coisa, gente, como o Deus Espírito Santo, ele age, né? Bom, o Espírito Santo também, gente, ele tem uma personalidade. Então, ele atua de diversas formas e ele tem uma personalidade própria. Olha só, no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 11, fala que o Espírito Santo, ele tem conhecimento. Então, ele conhece sobre todas as coisas de Deus. Em Romanos, capítulo 15, versículo 30, fala que ele tem emoção também. Ele ama e ele também pode ficar bem entristecido. Em Atos, capítulo 13, versículo 2, fala que o Espírito Santo, ele tem vontade própria. Ele escolhe as pessoas para a obra de Deus e atribui os seus dons. Então, ele olha para cada um de nós e determina: essa pessoa vai ganhar esse dom, porque na obra de Deus ela vai ser usada ali e ali e ali. E assim, gente, nós fomos marcados pelo Espírito Santo. Só ele é capaz de nos capacitar, de nos preencher, de nos consolar. E assim como esses dons e talentos são atribuídos, é através do Espírito Santo que habita em nós que nós somos preenchidos com os frutos do Espírito. Vocês já ouviram falar sobre os frutos do Espírito, gente? Pois é, são 9 frutos do Espírito que apenas quem é filho de Deus, apenas para aqueles que receberam a Deus como seu Salvador, que o Espírito Santo passou a morar em cada um desses, é que podem ser preenchidos com o Espírito Santo de Deus e receber os dons e talentos e os frutos do Espírito. Olha só, a tia tem uma musiquinha, eu vou cantar um trechinho aqui para vocês ouvirem, tá bom? Porque a gente precisa guardar, gente, esses 9 frutos do Espírito. Então é mais ou menos assim, ó. O fruto do Espírito é o amor. O fruto do Espírito é o amor. Então, o amor é o primeiro. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é o amor. Tá bom, gente? Então vamos guardar essa musiquinha aqui, ó, para aprendermos sobre os 9 frutos do Espírito e aplicar eles em nossas vidas, porque assim seremos reconhecidos por todas as pessoas ao nosso redor de que somos filhos de Deus. Que nós temos todos esses frutos do Espírito habitando em nós e assim sermos pessoas diferentes no meio de todos, gente, para sermos reconhecidos como verdadeiros cristãos. E os frutos do Espírito, para vocês guardarem e memorizarem, está em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Então, estudem aí para memorizar muito bem essa parte, tá bom? E toda essa aula, tá bom, gente? Então fica aqui uma aula do capítulo 9 da nossa revista com a tia Ana Marca. Obrigada por assistirem, que Deus abençoe todos vocês e até uma próxima.